eu vou pedir só que nós terminemos com uma oração pelos nossos irmãos que estão no Irã. O Irã, acho que todos estão vendo pelos noticiários, está passando por um momento muito difícil e eu entendo que essa virada de chave que está acontecendo lá é resposta de oração. E eu quero lembrar a vocês aqui, vocês se lembram que nós participamos do movimento Shockwave, um movimento que foi liderado pelo Ministério Portas Abertas e foi convocado o final de semana de oração pelo Irã. Naquela data, nós tivemos, inclusive, quando fizemos numa sexta-feira, abrindo, né, este movimento Shockwave, nós recebemos o testemunho da missionária Isabel Oliveira, se lembram disso? E que nós apresentamos o Irã e no mundo inteiro, porque este Ministério Portas Abertas é um ministério internacional, chamado em inglês de Open Doors. No mundo inteiro, pessoas oraram pelo Irã e pelo avivamento do Irã. E vejam só o que está acontecendo no Irã. O povo do Irã está cansado daquele regime. E aquele é um regime que se opõe frontalmente, estatalmente, legal e juridicamente ao cristianismo. E veja, o Irã está passando por momentos de grande revolta, talvez uma revolução esteja ocorrendo ali. E nós apresentamos essa nação em oração quando participamos do movimento Shockwave, do movimento Onda de Choque, traduzido para o português. Nós, do Ministério Cristianismo e Epígrafe, fizemos parte disso. E nós estamos vendo o que talvez seja, uma resposta de Deus para que haja mudanças naquele estado no qual se vive sob um regime de grande opressão, inclusive opressão contra os cristãos, e principalmente contra os cristãos que não aderem à Sharia, que é o regime de lei baseada no Corão dos islâmicos, não é? Então, como os cristãos não vivem sob o regime da Sharia, os cristãos vivem por fé, nós entendemos que ali talvez esteja acontecendo uma resposta de Deus. E vejam, muito parecido com o que vimos no estudo de hoje do livro de Esther. Um movimento acontecendo em uma determinada nação, sob um determinado regime jurídico estatal, no qual as mãos de Deus puderam ser percebidas, elas puderam ser vistas, ainda que não com os olhos naturais, mas vistas com os olhos espirituais. Que assim seja no Irã também. Então eu quero orar pelo Irã aqui. Alguém tem outros pedidos de oração? Se não, faremos esta e terminaremos aqui com esta. Vamos fazer esta então. Senhor Jesus, apresentamos mais uma vez, Senhor Jesus, o Irã nas tuas mãos. Quando o Ministério Cristianismo em Epígrafe aderiu ao movimento Onda de Choque, ao movimento Shockwave, que foi coordenado pelo Ministério Portas Abertas, pelo Ministério Open Doors, nós tivemos o Irã como o principal alvo das nossas orações. Oramos por outros tantos missionários em outras tantas nações, em outros tantos campos missionários, mas o nosso foco foi o Irã. E nós estamos vendo agora que o Irã está passando por grandes turbulências. Talvez este seja o mote de uma mudança espiritual, pois temos recebido também notícias de grande avivamento da igreja cristã no Irã. Senhor Jesus, estamos vendo como sinais de resposta do Senhor às orações que foram feitas no mundo inteiro. No mundo inteiro houve um final de semana de oração em prol do Irã. Senhor Jesus, nós peticionamos aqui mais uma vez perante o Senhor que o Irã se torne um país de efervescência do teu Santo Espírito, um país de avivamento da Igreja do Cristo, o Messias, Jesus de Nazaré. Nós clamamos, Senhor Jesus, que o Irã seja um país de liberdade religiosa, que no Irã a palavra de Deus, as sagradas escrituras sejam estudadas, compreendidas à luz do Santo Espírito, da iluminação que somente Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, pode dar.
Nós clamamos, Senhor Jesus, que o Irã seja um país de frutificação no espírito, um país de amor, um país de fé, um país de esperança, um país de bondade, de benignidade, um país de temperança, um país de mansidão, um país de verdade, um país de justiça, um país de humildade. Senhor Jesus, frutifique o teu santo fruto à luz do teu santo espírito naquele país. Apresentamos o Irã nas tuas mãos, clamamos o nome e o sangue de Jesus Cristo sobre o Irã, clamamos por proteção aos inocentes, Senhor Jesus. Clamamos, Senhor Jesus, pelo fim de toda perseguição aos cristãos naquele país. Clamamos, Senhor Jesus, que os teus avivamentos nos porões, os teus avivamentos nos sótãos, os teus avivamentos nas grutas, os teus avivamentos silenciosos em igrejas domésticas que sussurram o teu nome se tornem grandes avivamentos sobre aquele país. Nós pedimos bênçãos sobre o Irã. Clamamos, Senhor Jesus, por libertação de todos os cativos espirituais. Entregamos, Senhor Jesus, o Irã nas suas mãos. Apresentamos o Irã aos pés da cruz de Cristo. E pelo nome de Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré, Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor está operando uma grande obra naquele país. Tome nas tuas mãos o Irã, em nome de Jesus. Amém.